Então, galera, nós vamos trabalhar hoje o uso dos porquês. E aí eu trouxe pra gente, né, um slidezinho. É bem curto, tá, gente? O assunto, ele fica curto mesmo. Então, dá pra gente trabalhar de boa. Volto a repetir, por isso eu não me preocupei em disponibilizar nada antes para vocês, já que eu tinha escolhido este, tá? Seguinte... Quando a gente está falando do uso do porquê, né, a gente tem várias situações, várias possibilidades. São 4, na verdade, tá? Eu posso ter o porquê junto ou separado, tá? Então, o porquê pode ser separado ou junto, beleza? E esse porquê pode estar com ou sem acento, tanto num caso quanto no outro. Então, eu tenho o porquê separado com acento, o porquê separado sem acento. O porquê junto com acento, porquê junto sem acento, beleza? Tenho esses 2 porquês. Vulgarmente, a gente está... Vulgarmente, que eu digo assim, no popular, no dia a dia, né? Talvez o que vocês se lembrem em relação ao uso do porquê tem muito a ver com essa situação que eu vou mostrar para vocês aqui agora, né? De simplesmente achar, entender que o porquê com acento, o porquê separado é o porquê de pergunta, que é muito do que fala, né? O pessoal fala muito, associa muito isso aqui, porquê separado é o porquê de pergunta, e o porquê junto é o porquê de resposta. Bom, vamos lá. Na verdade, por que isso aqui não serve exatamente? Porque isso aqui não resolve a grande maioria, não é a grande maioria, mas não resolve os problemas mais enjoados, as questões mais complicadas que podem aparecer no uso do porquê. Para o seu dia a dia, de maneira geral, vai funcionar bem, porque não é uma mentira, só não é uma verdade completa. E essa falta de ser uma verdade completa pode ser um problema para nós aqui, tá? Então, do que eu estou falando? Eu estou dizendo o seguinte, o porquê separado é de pergunta? Também, mas não apenas. O porquê junto é de resposta? Também, mas não apenas. Então, a gente precisa aprender essas outras situações, essas outras circunstâncias, beleza? Vamos que vamos? Bom, olha só. O porquê separado, e depois eu mando esse slide, eu disponibilizo ele para vocês, tá? O porquê separado, ele pode ser usado em 3 situações diferentes. Primeira situação é exatamente essa que todo mundo entende como sendo a situação de usar o porquê separado, que é a chamada pergunta direta. O que é uma pergunta direta? É uma pergunta com ponto de interrogação. Olha o exemplo aqui, Por que você foi embora? Acabou, beleza? Meti aqui o porquê, pronto. É uma pergunta direta, separada, tá? Ele também, no entanto, pode vir numa pergunta indireta. Aí você vai falar, Macarrão, mas aí continua sendo pergunta. Então tá certa a ideia de que o porquê junto é de resposta e o porquê separado é de pergunta. Olha só, gente, hora nenhuma eu falei que ela está errada, só disse que ela não é completa. Primeira coisa. Segundo, e muito importante também. Veja bem, a pergunta indireta, ela não tem ponto de interrogação como essa aqui de cima. E isso já é um problema. Por quê? Porque muitas vezes a gente nem percebe que aquilo era uma pergunta. Por isso ela é indireta. Então, associar simplesmente a pergunta te leva, normalmente, à ideia do ponto de interrogação. Tá? Por isso que eu estou falando que não resolve muito bem aquela circunstância ali. A pergunta indireta, gente, sempre que o porquê for de pergunta indireta, ele vai poder ser trocado, na verdade não é trocado, né? Você vai acrescentar, porque além do porquê, você vai poder acrescentar ou motivo ou razão, não é trocar, hein? Vai continuar o porquê, não sei por que você foi embora, não sei por que motivo ou não sei por que razão você foi embora. Faz sentido para vocês? Não sei por que ele não quer escrever não, gente. Seria um exemplo disso, né? Tô fazendo graça aqui, travou, mas ele já vem. Não é a internet, não. É o computador aqui mesmo. Ficou até branco. Ih, deu ruim. Vai mandar reiniciar. Para, né? Bom, então vocês percebem aí, gente, que a gente consegue trocar, né? Acrescentar, né? Não sei por que motivo você foi embora. Não sei por que razão você foi embora. Por isso, ele foi separado. Macarrão, então... Para ser separado nesse caso, tem que ser pergunta indireta? Não, se você conseguir trocar por porquê motivo ou porquê razão,
mesmo que você não perceba uma intenção de pergunta indireta ou qualquer coisa parecida, trata-se sim do porquê separado. Pronto, acabou, morreu a nota, tá? Então, eu estava dizendo para vocês que, né, a gente tem a ideia do porquê motivo ou porquê razão, né, a pergunta indireta, como uma possibilidade do porquê ser separado. Tá joia? Isso é um caso bastante importante e a gente usa isso muito mais do que a gente imagina, tá? Na verdade, aparece muito mais mesmo. Bom, se a gente partir para a letra C aqui, ó, é quando este que é um pronome relativo, né? E aí, esse por é a preposição, e o por pode ser trocado como preposição, né? Quando ele flexiona, quando ele contrai, perdão, por mais artigo o, por mais o vai dar pelo, por mais a vai dar pela. Como é pronome relativo, o que a gente sabe, ou o que vocês se lembram do que quando ele é um pronome relativo? Dá para trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Então, quando eu tenho o porquê, que esse que é pronome relativo, você vai conseguir trocar por o qual ou por a qual. Macarrão, mas como assim? Por o qual, por a qual? Pois é o jeito, né, sem contrair a preposição com o artigo, da gente falar o pelo qual, pela qual, que é o que eu coloquei aqui, ó. Pronome relativo, o porquê é igual a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Você consegue trocar por um deles. Então, ó, a razão por que você foi embora, a razão pela qual você foi embora. Tá vendo? Percebem? Então, é o terceiro caso para este porquê ser separado. Beleza? Reparem que eu não fiquei falando se ele é com ou sem acento, mas todos os três que eu usei aqui são sem acento, beleza? Veja bem, o motivo para o porquê ser separado, tanto o porquê que tem acento quanto o que não tem acento, são esses três motivos aqui, não tem outros, não há outros. Tá? Então, ó, porque separado com acento, os motivos para ser separado são os mesmos do que a gente acabou de ver. Agora, a diferença está na questão da acentuação. Como assim? O porquê com acento, né, o separado com acento, é aquele usado em final de frase ou seguido de vírgula. Como assim? Se tem vírgula depois dele, seguido de vírgula, não é antecedido. Seguido, então a vírgula vem depois, beleza? Ó, você não veio por quê? Veja bem, está no final da frase. Ele está no final da frase, ele tem acento. Mas por que ele foi separado? Ele foi separado porque ele era uma pergunta direta, perfeito. Ah, ele teve acento porque está no final da frase. Você não veio por quê, João? Bom, ele é separado por se tratar de uma pergunta direta, tem interrogação. E ele está com acento porque depois dele tem a vírgula. Ok? Beleza? Joia, joia? Então, é isso que configura o porquê ter acento ou não. É a posição dele. Se ele está no final da frase, ou seja, terminando aquela frase, ou se ele está seguido de vírgula. Isso tem a ver com a tonicidade dele, tá, gente? Quando ele é tônico, você só consegue pronunciar de um jeito. E se ele é tônico, ele é monossílabo tônico terminado em E, então ele vai ter acento, né? Quando ele é átono, você consegue pronunciar, vou colocar como se fosse pronúncia, tá? Tanto que quanto a ideia do I, né? O que, né? Por exemplo, aqui, ó, por que você foi embora? Posso falar por que você foi embora, mas na fala sai muito naturalmente por que você foi embora. Ou não sei por que você foi embora. Reparem que eu falo um izinho, muita gente vai negar, tá? A primeira fase é sempre da negação. Ou seja, o que eu quero dizer? Ele é átono, se ele é átono, ele não tem acento, porque monossílabo átono não tem acento. Agora, pô, Macarrão, forçou isso aí, cara, não consigo enxergar de jeito nenhum que esse que aí a gente lê que. Pois é, aí quando eu vou para o outro, aí você vai ver claramente como que lá dá. Que aqui não dá de jeito nenhum. Ó. Você não veio por quê? Por que você não veio? Olha a diferença. Você não veio por que, João? Não dá. Você não veio por quê, João? Então aqui você vê que não dá mesmo. E aí ele é tônico. Se ele é monossílabo tônico terminado em L, tem que ter acento. Por isso ele é acentuado. A regra, a lógica mesmo é essa. Só que dá para a gente converter nisso aqui, ó. Final de frase ou seguido de vírgula. Beleza?
Bom, quero parar antes de continuar aqui para saber se nós temos alguma dúvida, alguma coisa aí que vocês queiram perguntar por enquanto. Como é que estamos? Tudo de boa? Beleza? De boa mesmo a gente vê depois, né? Quando faz o exercício. Mas assim, quando a gente faz sozinho as coisas. Mas o que vocês estão ouvindo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Tranquilo aí? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Bom, olha só, nós vamos fazer questões hoje aqui na aula, né? Juntos. Questões de marca X, bonitinho, de concurso e tal. E eu tenho também uma listinha bem caprichada aí, cara, de várias frases para vocês completarem com o porquê correto, tá? Então, assim, é um exercício para fixar mesmo, que é toda para bater cabeça. Eu acho ela aqui, depois mando para vocês lá no grupo, tá bom? Beleza? Bola para frente. Ó, só estavam esses dois aqui. Espera aí que eu vou criar um slide no meio desse caminho aqui, só para eu pôr os outros dois. Por que eu excluí, né? Cadê esse aqui que eu estou usando? Deixa eu pôr aqui. Vou pôr um slidezinho em branco aqui, tá, galera? Pronto, vamos lá. Olha só, galera. Eu pus os dois primeiros, né? Que são os porquês separado, né? O porquê separado, só que ele com ou sem acento. Agora eu tenho o porquê junto com acento e eu tenho o porquê junto sem acento. Esse porquê junto com acento é quando a gente substantiva o porquê. Transforma esse porquê em um substantivo. Ele deixa de ter esse valor exatamente de pronome interrogativo, de pronome relativo, ou qualquer coisa parecida, ou mesmo de conjunção, né? E passa a ter um valor substantivo. Quando que isso acontece, galera? Bom, para começar, ele vai ter determinante. Então, ele é antecedido por determinante. O que é isso, gente? Significa que antes dele virá alguma palavra que a gente pode chamar de determinante. Geralmente, hein? Presta atenção, não estou falando que é só, não. O que vem aqui, peraí que eu escrevi errado aqui, o que vem aqui, geralmente é um artigo, mas podem ser outras coisas, tá? É quando a gente pega esse porquê aqui, né? E traz e fala assim, o porquê. Um porquê, tá? Só que podia ser, sei lá, há dois porquês para estarmos aqui. É um numeral, pronto, acabou. Podia. Como é que eu vou saber? Para ficar mais fácil. Ou se tem qualquer coisa assim antes dele, que você veja que está sendo substantivado, mas principalmente que você consegue trocá-lo por o motivo ou a razão. Tá? O motivo ou a razão. Eu ia achando que era parênteses ali, depois que eu vi que era a barra que eu fiz aqui. Bom, o motivo ou a razão. Como assim? Veja bem. Vou pôr um exemplinho aqui. Ele quer saber o porquê disso tudo. Ele quer saber o porquê disso tudo. Veja bem, tem o na frente e eu consigo trocar por o motivo ou a razão. Não consigo? Ó, ele quer saber o motivo, ele quer saber a razão disso tudo. Ok? Então deu para trocar por um por outro. Macarrão, mas peraí, que lá atrás você já falou um negócio de motivo e razão. Olha aqui, ó. Esse segundo porquê separado aí, você falou motivo e razão. Mas lembra que eu falei lá, eu não troco. Até fiquei tentando me corrigir, vira e volta. Lá eu incluo, né? Como assim? Eu não vou tirar o porquê daqui e colocar a razão. Não sei a razão, você foi embora. Não, não é isso. Eu vou colocar não sei porquê, motivo, não sei porquê, razão, você foi embora. Então, estou acrescentando. Aqui, eu estou substituindo, tá? Beleza? Bom,
O último porquê é o porquê junto, sem acento. Duas possibilidades. Geralmente dá para trocá-lo por pois. Geralmente, mas nem sempre. E ele indica, geralmente, também causa ou explicação. No entanto, gente, em vez de ficar trocando pelo pois, de ver se ele dá a ideia de causa ou explicação, eu queria que vocês fizessem outro percurso. Não é à toa que eu sigo essa ordem, tá? De colocar os separados primeiro, depois o junto com acento e, por último, o junto sem acento. Por quê? Porque eu prefiro dizer a você que este porquê junto sem acento, ele é o que não é. Como assim? Ele é o que sobrou. Só tem ele. Por exemplo, você vai eliminando as possibilidades, tá? Ele ficou porque não aguentou de saudade. Ele ficou, então, porque não aguentou de saudade. Beleza? Veja bem, galera, o que vai acontecer aqui, ó? É uma pergunta? Isso aqui? Não. Então, se não é uma pergunta, já eliminei a primeira possibilidade daquele porquê separado. É uma pergunta indireta em que eu consigo trocar este porquê por porquê motivo ou porquê razão? Ele ficou por que motivo não aguentou de saudade? Não, não dá. Então já eliminei a segunda possibilidade. Esse que, ele é um pronome relativo e por isso deveria ser separado. Né? Ele ficou pelo qual não aguentou de saudade? Não, nada a ver. Com isso, gente, são as três situações para o porquê ser separado. Né? Eu já eliminei o porquê 1 e o porquê 2. Eu já eliminei o separado sem acento e o separado com acento, porque os motivos para ser separado são os mesmos. Ou seja, já não é separado e pronto, acabou, nem com nem sem acento, ok? Bom, aí eu tenho aqui, ele ficou, o motivo não aguentou de saudade, ou a razão não aguentou de saudade? Não, não dá. O que sobrou, gente? Este. Ah, Macarrão, mas dá para trocar por pois. Dá sim, mas tem hora que não dá e é ele do mesmo jeito. Então eu prefiro que você chegue a ele por eliminação, porque você chegou à conclusão que nenhum dos outros poderiam ser, tá? E então, como nenhum dos outros poderia ser, só sobrou ele, não tem tu, vai tu mesmo, tá? Que nem sempre vai dar para trocar pelo pois, mas pode acontecer de não dar para trocar e ser, porque junto, sem acento. Bom, vamos fazer aquele esqueminha que eu deixo um minutinho para vocês tentarem fazer aí com slide na tela. Eu acho que vale a pena nesse assunto, então, dá para fazer muito na cabeça, né? Você não precisa nem ficar tão preocupado. Ah, poxa, eu não tenho aqui impresso, né? Tal. Realmente é melhor com impresso, mas dá para se virar bem aí. Vamos lá, tentem. Vai lá, galera, dá para fazer? Vamos tentar? Veja bem. Mas saibam que é possível que vocês encontrem resistências no caminho. Não porque seus gestores não acreditam em vocês, mas porque a mudança é um processo. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito do termo porquê. Tá? Vamos lá? Vamos ver o que a gente tem aqui. E um detalhe, né? Não necessariamente eles estão corretamente utilizados, tá? Beleza? Esse é um detalhe importante. Vamos lá. O primeiro porquê em destaque, então é esse aqui, né? Deveria estar acentuado, pois se trata de um substantivo. Olha só, gente, isso é mentira, tá? Aí eu posso, assim, eu vou mencionar algumas coisas. Eu falei lá no início, antes da primeira aula, né? Sempre quando eu vou começar um curso de português, eu explico muito claramente. O português, algumas coisas até têm sequência lógica indispensável, outras não. Isso não significa que ele seja aleatório, que tipo assim, que uma coisa não vai precisar da outra. Significa que não é indispensável, tá? E acaba que por onde eu escolher começar, eu vou esbarrar em alguma coisa que eu precisava ter visto antes. Então não tem muito o que fazer, tá? Então o que eu vou falar aqui tem a ver com outro assunto de português, de língua portuguesa, de gramática, tá? Importante. Veja bem. O não, ele tem valor de negação, né? A gente fala que o não é um advérbio de negação, certo?
Só que o advérbio é uma palavra, é uma classe de palavra que modifica, que vem junto, só pode modificar 3 outras classes de palavras, tá? Que são o verbo, então ele pode modificar um verbo, tá? Ele pode modificar um adjetivo e ele pode modificar outro advérbio, beleza? Ou ele pode estar modificando uma frase inteira, e essa frase inteira que ele modificar vai ter valor de alguma dessas coisas aqui, provavelmente, ó. O valor de verbo, o valor de adjetivo, ou o valor de advérbio. Uma oração inteira, né? Perdão, que eu quis dizer aqui. Então, se esse porquê for um substantivo, de uma coisa eu tenho certeza. O não ligado diretamente a ele não faz dele um substantivo, muito pelo contrário. Por quê? Porque para ser um advérbio, né, o advérbio vai modificar ou o verbo, ou o adjetivo, ou outro advérbio. Então, esse porquê é um substantivo? Não. Então, com certeza, essa não serve. Ele quer a correta, nada feito. Essa eu acho que é uma das questões mais difíceis, tá, gente? Sem querer, eu comecei pela pior. Ambos são formados por pronomes e poderiam ser substituídos por qual? Ele está falando daquela ideia do pelo qual, pela qual, por qual, né? Não pelo qual seus gestores não acreditam em vocês. Vamos lá. Mas saibam, a frase era, mas saibam que é possível que vocês encontrem resistências no caminho. Não pelo qual seus gestores não acreditam em vocês. Dá? Mas pelo qual a mudança é um processo. Não, não dá, né, gente? Então, nada feito, letra B. Nos dois casos, os termos estão escritos adequadamente. Aí a gente vai ter que ver, né? Porque, a depender do que a gente concluir aqui, eles estão ou não escritos adequadamente. A gente vai tentar descobrir. Veja bem, vamos deixar ser por último. Vamos ver o que a gente tem na D, tá? O segundo porquê em destaque, ou seja, esse aqui, pode ser substituído pela palavra motivo, sem prejuízo semântico. Ou seja, mas motivo, a mudança é um processo. Não, né, gente? Não dá mesmo, né? Então, a letra D também não serve. O que me faz, inevitavelmente, cair na letra C, e realmente a letra C está certa. Não porque seus gestores não acreditam em vocês, mas por quê? Veja bem, galera, é pergunta com interrogação? Não. É pergunta indireta? Dá para trocar por que motivo ou por que razão? Não por que motivo seus gestores não acreditam em vocês? Não. Dá para trocar pelo qual, pela qual? A gente testou aqui da letra B e viu que não. Então já eliminei o separado. Dá para trocar por o motivo ou a razão? Não, o motivo seus gestores? Não. Então sobrou quem? O porquê junto, sem acento. Lembra que eu acabei de falar com vocês? Acabei de explicar, olha, não vai por essa do pois, não, porque não, pois seus gestores não acreditam em vocês, não dá. Mas, pois a mudança é um processo, também não dá. E nem por isso deixa de ser o porquê junto, sem acento. Olha que viagem, né? Assim, eu juro que foi... Eu podia falar que foi por querer que eu coloquei essa questão para você já ver o que eu tinha acabado de falar e não foi mesmo. Tá? Foi aleatório mesmo, vou ser bem sincero. Mas caiu como uma luva aqui para nós. Mostra exatamente o que eu tinha dito aqui a respeito deste último porquê aqui, que nem sempre ele vai ser substituível por pois. Joia, galera? Show, show. Dificinha, questão chata. Não pela resposta C em si, mas pelo que tudo propõe. Ela é muito teórica, né? Assim, de interpretar a regra mesmo, e não só aplicar a regra e pronto, acabou. Tá? Bora lá, pessoal, vamos que vamos. Olha só. Questão 2. Assinale a alternativa que justifica corretamente a ortografia do termo em destaque no trecho. Eis porque as primeiras línguas foram cantantes. Eis porque. Bom, eu posso ir nas alternativas ou eu posso tentar verificar se esse porquê aqui realmente faz sentido. Eis pela qual as primeiras línguas foram cantantes. Não rola. Eu já eliminei a pergunta direta porque não tem interrogação.
Agora, dá para falar eis por que motivo ou eis por que razão as primeiras línguas foram cantantes. Dá, não dá? Então vamos lá. Tem função explicativa a informação que o precede e pode ser substituído por visto que. Não, isso aqui teria que ser o porquê junto sem acento. Por introduzir um motivo subjetivo à assertiva apresentada previamente, poderia ser substituído por qual motivo? Gente, olha só. A grande questão aqui, dá para substituir por qual motivo? Dá. Por introduzir um motivo subjetivo, assertivo, isso não é justificativa para o uso do porquê separado. O uso do porquê separado é que aquilo que você quis colocar ali dá para trocar por qual motivo. E aí, eu marco errado? Não marcaria errado ainda não, deixaria em suspenso. Tá? Está sendo utilizado em uma pergunta indireta, com função retórica, e encontra-se posicionada na parte inicial da oração. Veja bem, pergunta indireta com função retórica encontra-se... Olha só, a função retórica não é uma pergunta exatamente, né? Eis porque as primeiras línguas foram cantantes. Ele está respondendo, né? A parte inicial da oração é relativa, realmente ele está no início, mas não me resolve muita questão, né? Com função retórica, que é a pergunta que você faz para você mesmo responder. Né? Na verdade, isso aqui ficaria difícil de acontecer. O normal seria uma pergunta direta com função retórica. Tipo assim, você fala, mas por quê? Aí você vem e responde. Né? Por quê? Taranã, taranã. Então, não vai funcionar muito bem isso aqui, não. Letra D, equivale ao substantivo razão. Equivale. Então, ele está dizendo que você pode trocar por razão. Eis razão as primeiras. Não. Se fosse o caso de substituir por razão, seria o porquê junto com acento. Mas ele fala assim, além disso, poderia ser grafado, porquê junto, sem acento, pois introduz uma explicação. Não, gente. Ele até introduz uma explicação, mas ele não poderia ser grafado porquê junto, sem acento. Olha só, ele primeiro fala que seria a ideia do junto com acento, que já é errado. E depois ele fala que podia ser o junto sem acento, e isso não cabe aqui, porque dá para trocar por porquê motivo ou porquê razão. Mais uma vez, a questão da troca aqui é fundamental. Então, a resposta, de fato, tem que ser a letra B de bola. E vamos dizer assim, o que sustenta a letra B de bola é o que está daqui para frente. Ó. Poderia ser substituído por qual motivo? O que vem antes é o elaborador da questão ali querendo fingir que fez uma questão contextualizada, quando, na verdade, o contexto, a intenção comunicativa, etc., não tem absolutamente nada a ver com a escolha desse porquê separado aí. Beleza? Vamos lá para a questão 3, rapidinho, vamos. Esse povo, vamos fazer. Sobre o trecho, que gênio, por que ninguém pensou nisso antes? É correto afirmar que... É correto, tá? A grafia de porquê, esse porquê aqui, está incorreta. Mentira, está corretíssima. Por que ninguém pensou nisso antes? É uma pergunta, olha aqui, ó. Temos aqui bonitinho, direitinho, ponto de interrogação, pergunta direta. Está correto, então essa aqui não serve, porque está dizendo que está incorreto. A palavra antes está no plural. Gente, antes não é plural de nada, né? Beleza? Joia? Então, nada feito. Na palavra nisso, há um dígrafo. Carrão, não lembro dígrafo. Poxa, a gente não estudou isso ainda. Então, quer deixar quietinho? Vamos ver se o resto resolve sua vida. O acento da palavra ninguém é facultativo. Opa, isso aqui a gente estudou. Não tem essa de facultativo aqui, não. Isso é uma oxítona, a última sílaba é tônica, né? Terminada em en. Oxítonas terminadas em a e o, em en, são acentuadas. Então, não tem nada de facultativo. Então, é mentira isso daqui. E o verbo pensou está no presente. Ah, Macarrão, não estudei verbo de novo, não. Gente, mas pera lá. Pensou, ele pensou, é uma ação que já aconteceu, está acontecendo agora, ou que vai acontecer? Ele pensou, só pode ser o quê? Passado. Não é presente, muito menos futuro. Então, essa aqui também não serve. Sobrou quem? Sobrou letra C. Por que eu não falei ainda da C? Vou falar, vou explicar, tá? Vocês verem o seguinte, cara, dá para fazer a questão... Quando você chega na prova, claro que a gente imagina, o ideal é que a gente, chegasse sabendo tudo, tendo conseguido estudar tudo, dominando tudo, mas isso é uma situação, assim,
hipotética para a grande maioria das provas, dos candidatos, etc. Né? Então, você tem que enfiar na sua cabeça que você consegue resolver questões, problemas com a ferramenta que você tem. É porque você não vai ter outra. Desesperar não vai ajudar. Tá? No caso, a letra C está certa, por quê? Porque o SS é um dígrafo. O que é um dígrafo? São duas letras que juntas produzem um som, um fonema. E o SS é um deles, tá? É um desses pares, um desses dígrafos. SS, RR, CH, LH, NH, e assim vamos, tá? Beleza? Então, realmente, a letra C é a nossa resposta. Agora, essa número 4, já vamos fazer direto, beleza? Em relação ao uso dos porquês, assinale a alternativa correta. Ele quer que está corretamente grafada. Você não vem por quê? Ô, gente, aqui está errado duas vezes. Está errado porque tinha que ser separado, que está fazendo pergunta, tem ponto de interrogação aqui, né? E está sem acento, tinha que estar com acento, porque está no final da palavra. Você não vem por quê? Bom, como eu acabei de corrigir a letra A, aqui faltou o acento. Por que você não vem? Olha, ele está separado, ele está certo. Agora, e esse acento aqui, gente? Agora não está mais no final da palavra, não tem por que ter esse acento, tá? Bom, então, nada feito. Você não vem por quê? Opa, agora a letra D ficou igualzinho, eu pus aqui na letra A, não foi? Portanto, a resposta D de dado. E a última está junto, né? O acento está certo, mas ele não podia ser junto, ele tinha que ser separado. Bora lá, né, gente? Essa era bem rápida, né? No excerto aqui, a nossa consciência de que a morte é inevitável é o principal motivo pelo qual existe a cultura. A expressão de destaque pode ser substituída sem gerar prejuízo gramatical por. Bom, olha só, gente. Eu já posso eliminar o porquê junto com acento. Porque o que eu quero trocar é o pelo qual. Né? Motivo cujo existe nada a ver, tá? Olha só, qual é o porquê que pode ser substituído por pelo qual? É o junto? Não. Ah, e o por qual? Ó, é o principal motivo por qual existe a cultura? Não, não ficou bom, porque tem que ter, né, tinha que ter esse ozinho aqui, pelo, para virar per mais o. Então, por quê? O porquê separado, esse que aqui, quando está nesse sentido aqui, esse que é um pronome relativo. Ficou fácil, né, galera? Porque, gente, ele é um tabu para muita gente, né? Ele traz, nossa, é difícil, mas, cara, não tem nada de tão difícil assim nele, não. Se vocês observarem, né, a lógica, pô, é bem relativamente tranquilo isso daí, tá? Não tem para onde correr, é isso que eu quero dizer, tá? Número 6. Os cientistas não sabem explicar o porquê. Aí vai lá. A palavra destacada é assim escrita, pois. A. Está sendo usada como substantivo, significando motivo. Dá para trocar por motivo? Não sabem explicar o motivo. Quando eu troco por o motivo e quando eu tenho um antecedente, um determinante, de fato a palavra é um substantivo. Então, me parece que é correta, mas eu vou marcar só uma perna do X, tá? Está sendo vou olhar o resto, que tem que ser humilde e ler até o final. Está sendo utilizada para introduzir uma causa ou explicação? Não. Aí seria o porquê junto sem acento. Funciona como pronome relativo, equivale por qual razão? Seria o porquê separado. Introduz frase interrogativa, seria o porquê separado também. Está sendo utilizado em final de frase, seria o porquê separado com acento. Então, nada feito, realmente posso fechar aqui e puxar o outro traço, a outra perna do X ali. Ok? Gente, algum problema até aqui? Ó, eu queria que vocês tentassem a 7 sozinhos, porque ela vai falar, tem né, duas alternativas aí, que tem a questão do uso do porquê, mas outras duas tem questão de uso de outros tipos de palavras. Bora lá? Bora lá, galera. Vamos que vamos, então. Essa é uma alternativa que não apresenta desvio da norma padrão, né? Aqui não apresenta. Ele está chateado porque brigou. Ele está chateado porque brigou com o pai? Eita, essa é difícil, hein? Por que eu vou te falar que ela é difícil? Porque tem um porquê e tem uma pergunta.
Agora, o que eu quero que você pense para mim aqui nesse caso é se esse porquê é que está fazendo a pergunta ou se ele apenas faz parte. É assim, é por que ele está chateado ou por que ele brigou com o pai. Não, não é isso. Então, muito cuidado. Muito cuidado. Mas vamos olhar o resto, né? Não entendo por que tantas pessoas... Aqui, ó, tinha que ser separado. Não entendo por que motivo tantas pessoas cultivam ódio. Não vejo... Então, essa está errada. Não vejo há 2 dias. Esse A, quando indica tempo passado, gente, ele é o A do verbo haver, né? A com H. A posição dele não tem nada a ver com a minha. Esse haver de não tem nada a ver, dessa expressão, gente, ele não é do verbo haver, não, tá? Ele é a preposição a e o verbo ver. Então, ele escreve assim, separadinho. A, ver. Ou seja, essa aqui também está errada. Errada, errada e errada. Sobrou a letra A, que nem parecia perigosa. Mas o que acontece? Ele está chateado, pois brigou com... Ele está chateado, pois brigou com o pai? O motivo dele estar chateado é esse? Como eu falei, a pergunta não está carregada aqui em cima. Questão bem difícil mesmo. Ó, o IBFC nem é de questão difícil, assim, não, mas essa aqui ele caprichou, tá? Mas é uma questão bonita, diferente, né, em relação ao uso do porquê. Vocês conseguiram desembolar essa aí mesmo? Independente, assim, de ter tido dificuldade ou até de ter errado, mas vocês conseguiram entender, enxergar? E o lance, antes ainda de vocês me responderem, o lance de tratar as coisas muito por eliminação ajuda demais, tá, gente? Ajuda a tirar dúvidas, a resolver problemas, tá? Estou aguardando para ver se temos algum problema nessa 7, porque ela realmente era mais cabulosa aí. Vou seguir então, tá, gente? Show? Então, show. Deu errado a 7, mas depois que você explicou, passou a dar certo. Pois é. Então toma cuidado, né? Assim, é claro que o raciocínio automático vai ajudar muito, né? Com aquela regrinha toda que eu passei para vocês lá no início, tá? Mas esse automatismo não pode virar um problema, ele tem que ser solução, né? Então você junta o automatismo do porquê, beleza, ok. Mas aí se você vai avaliar, analisar as alternativas todas, você, em tese, vai chegar à conclusão, peraí, tem que ter alguma coisa diferente aqui. E aí pode ser que a pulga atrás da orelha te faça pensar, né? Melhor aí, falar, opa, a letra A que resolve. Tá? Mas era uma questão difícil, tá? Uma questão difícil. A letra A está mais como resposta, né? Embora ele tenha a interrogação, né? É uma pergunta, tipo assim, ele está chateado porque brigou com o pai? É uma pergunta em que ele apresenta esse porquê aqui como causa ou explicação, né, como uma confirmação, vamos pôr assim. Ele está chateado porque brigou com o pai? É por isso que ele está chateado, né? Não é a pergunta feita, por que ele está chateado? Por que ele brigou com o pai, né? Vocês conseguem perceber, eu acho que isso aí, mas realmente, você falou, é uma pergunta, mas ela tem cara de afirmação, né? Porque, na verdade, ela é uma confirmação, no final das contas, né? É tipo um pedido de confirmação. Vamos lá? Fui. Vou deixar vocês tentarem aí, tá? Dá-lhe alternativa que não apresenta desvio da norma padrão. Uai, é a mesma. Oh, my God. Pus a mesma, então não vão ser 10 questões. Resposta, letra A. Aí ficou rápido e fácil, né? Vamos para 9, então, galera. Essa questão 9 aqui, embora seja de 2013, é um estilo do IBFC, cara, que, assim, a dificuldade maior não está, às vezes, nem no conteúdo, não, tá? Está em você embolar o raciocínio. Vamos ver como é que vai ser, de fato, ali. Tentem aí, por favor, para mim. Vamos lá, galera. E aqui 2 itens, sendo que um deles é de assunto que a gente não viu ainda, né? Mas vamos ver o que a gente arruma. Não estou entendendo, Miguelito. Que história é essa de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? É isso mesmo. Vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. E aí ele fica sentado, a Mafalda olha, depois vem. Será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? Né? Olha só. Considere as afirmações abaixo. No último quadrinho, a palavra porquê está escrita de forma incorreta. Reparem, não sei se vocês perceberam, este porquê aqui está empregado exatamente como o porquê da letra A aqui, ó. Não é ele que faz a pergunta, né? A pergunta está no será que, ó.
Será que o mundo está assim, pois está cheio de miguelitos? Porque está cheio de miguelitos? Então, no último quadrinho, a palavra porque está escrita de forma incorreta. Isso é verdade ou é mentira? Isso é mentira, isso é falso, isso é errado. Ela está escrita de forma correta. Tá? E veja, a mesma banca, né? Ou seja, ela tem mania de vez em quando de colocar esse porquê aí no meio de uma pergunta, sendo que não é o porquê que está perguntando de verdade, né? No primeiro quadrinho, a vírgula antes de Miguelito está colocada incorretamente. Olha só, gente, embora seja um assunto que vocês não viram ainda, essa é uma vírgula relativamente fácil. Ela é relativamente fácil, por quê? Porque o motivo dela é muito simples, que é o vocativo, quando você está chamando, se dirigindo a alguém no discurso. Mas eu relativizei pelo seguinte, no uso cotidiano, a gente engole essa vírgula direto. E vou falar onde? Aplicativo de conversa, WhatsApp, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, professores. Cara, 90% das pessoas não põem vírgula. Quando você fala bom dia, pessoal, tem que ter essa vírgula. E por que tem que ter essa vírgula? Porque pessoal aqui é o vocativo. É a forma como você está se dirigindo, você está chamando. Bom dia, pessoal. Pessoal, bom dia, ó. Tô aqui, ó, falando com você. Tô chamando para o discurso. Então, essa vírgula está incorretamente colocada? Mentira. Essa afirmação é falsa. Por quê? Porque, na verdade, ela está correta, corretíssima. Eu uso vírgula para isolar o vocativo. Então, está correto o que se afirma em letra D de dado. Nenhuma. Vocês repararam, gente? Vocês tinham reparado que esse porquê que ele fala no item 1 aí, que é do último quadrinho, ele é a mesma coisa do anterior ou não conseguiram nem perceber isso? Independente de acertar ou errar. Ou só quando eu falei, né? E aí vocês vão falar, oh, é mesmo. Silêncio do grilo, né? Vou passar para a próxima, então, beleza? Que é a última, inclusive, tá? É a última da nossa aula aqui. Vamos lá. Essa aqui mistura a crase, que a gente já estudou, e o uso do porquê. Então, eu gostei bastante dela, tá? Assinale a alternativa que completa correta e, respectivamente, as lacunas. Por favor, façam o que eu estou aguardando. Galera, para finalizar, muito cuidado aí. Muito cuidado. Veja bem. Não sei, Taranã disse a ela aquelas palavras horríveis. O fato é que antes do ela não pode ter nunca crase. Então, eu já sei que a segunda lacuna é o A sem acento grave. Ou seja, já vou eliminar a B e a B, ok? Joia? Mas eu tenho que ver agora o primeiro. Não sei por que disse a ela, veja bem, se ele fosse separado, que é uma hipótese, né? Que é o que está aqui na letra D, daria para trocar, né? Ou para acrescentar, na verdade, a ideia de porquê, motivo. Vê se dá. Não sei por que motivo disse a ela aquelas palavras horríveis. Opa! Deu. Então, realmente, o porquê que completa aqui é o porquê separado e sem acento. Então, a resposta só pode ser a letra D de dado. Joia? Esse porquê aqui no dia a dia, se vocês fossem escrever, vocês escreveriam errado com certeza. No embalo, assim, ia facinho o porquê junto. Bom, queria saber de vocês como é que estamos em relação a essas questões, em relação ao que foi explicado aqui hoje.